Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Dr. Emanuel Pessoa. Saiba no nosso programa como e o que representa ESG e governança corporativa. Como você pode ganhar muito dinheiro se seguir normas e padrões internacionais. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, presidente. Na verdade, para mim é um prazer dobrado. A gente teve a oportunidade de se conhecer pouco antes da pandemia. A pandemia nos separou e hoje estamos aqui. Muito obrigado. Hoje o mundo fala de ESG. O que é ESG? Onde é que entra a governança? Como é que é esse quadro? O problema, presidente, não é que o mundo fala do ESG. O problema é que o mundo fala, às vezes, de forma confusa para a maioria das pessoas. Que é um tema que é muito importante, mas acaba passando batido para a grande maioria dos empresários, para a grande maioria das pessoas. Talvez iniciativas como essa do senhor, que trazem para o grande público uma explicação mais detalhada, mais calma, pudesse fazer com que esse termo, que se mostra tão importante nos grandes investimentos, chegasse também aos pequenos investimentos. Que ainda não chegou. Está chegando. Sim, ela vem se aproximando. Poderia Agora, chegar mais rápido. Como é que o pequeno pode participar disso? Qual a contribuição que a gente pode dar hoje? Então, voltando só para a pergunta anterior do senhor, para não ficar sem resposta, o ESG ele é uma sigla em inglês que significa meio ambiente, social e governança corporativa. Sim. É o conjunto de iniciativas que são tomadas pelas empresas na defesa da proteção do meio ambiente, da sustentabilidade, na diminuição de desigualdades sociais e do fim da discriminação e também de uma forma de gestão que permite que os interesses da empresa e dos seus gestores estejam bem alinhados. E como é que isso vai chegar no pequeno, presidente? Quando o pequeno ele tem consciência de que o ESG permite a ele três coisas muito claras. Sim. A primeira delas é que ele vai conseguir vender produtos e serviços com maior valor agregado, mais caro, para a gente colocar da maneira muito mais direta. Objetivamente. Objetivamente. Basta você ver, por exemplo, quando você chega no supermercado, qualquer supermercado, hoje chega lá e tem ovos criados livres de gaiola. Eles custam 30% a 50% mais caro. Sim. São mais caros que os ovos brancos convencionais. Sim. Por quê? Porque a ideia é de que são ovos criados de uma maneira diferente, com uma pegada mais ambiental, com menos crueldade no trato animal. O frango, por exemplo, já que a gente está falando de ovos, a gente tem uma marca, até aqui de São Paulo, que ela vende frangos orgânicos nos supermercados e custa aí entre 50% e 70% mais caro do que o frango do açougue. Sim. Mas vende absurdamente bem. Por quê? Porque são frangos que eles dizem claramente que não receberam hormônios. Então eles conseguem vender o quilo mais caro. Então é um acesso ao mercado. Empresas que, por exemplo, se posicionam em questões sociais, experimentam claramente essa segunda vantagem que a gente passa agora, que é a vantagem de ter um mercado consumidor mais cativo, ter fãs. Veja assim, presidente, hoje a gente tem São nichos que vão se abrindo para se tornar uma cultura generalizada. É que assim, presidente, é muito caro às vezes fazer publicidade no mundo em que todas as empresas já fazem publicidade. Claro. No mundo em que poucas faziam publicidade, é barato. Só que à medida que mais e mais empresas, por exemplo, acessam publicidade em Instagram, acessam publicidade em Facebook ou TikTok, o preço da aquisição dos clientes, o chamado CAC, custo de aquisição do cliente, ele sobe. Então, qual a melhor maneira de uma empresa ter clientes? Quando ela tem fãs. Esses fãs, eles acabam, eles mesmos, fazendo a publicidade da empresa. É como banda. Se o senhor for ver, os fãs de uma banda são as pessoas que fazem a melhor publicidade daquela banda. Por quê? Porque eles divulgam. É verdade. Então, quando a empresa se posiciona em questões sociais, quando ela se posiciona nesse tipo de questão, ela vai encontrar um nicho de fãs que vão fazer a divulgação daquela empresa de uma maneira melhor, mais intensa e mais forte do que ela teria condições de fazer pagando uma publicidade. E só para matar, né? Claro. O terceiro ponto, só para as três vantagens, é que ela também vai acessar condições especiais de captar investimentos ou financiamentos que não são acessíveis a empresas que não adotam essas práticas. Seja porque os principais fundos de investimento do mundo hoje estão orientados nesse sentido, seja porque você facilita para os investidores entenderem que aquela empresa é um bom negócio. Quando se fala em fazer tudo isso chegar à pequena empresa, à microempresa, nós estamos necessariamente abordando um tema cultural, uma mudança de filosofia necessária para poder ter uma gestão corporativa, etc. Explica para a gente que mudança e como.
Presidente, a vantagem de estar aqui tratando com o Simples é que o senhor tem uma visão, né, sobre a questão da pequena e média empresa, que às vezes passa despercebido pelas pessoas que normalmente formulam estudos, teorias a respeito disso. E muitas vezes, quando a gente ouve falar nisso, parece um tema muito distante, porque parece que são temas de grandes empresas e, quando muito, de médias empresas. Mas é o contrário. Essas pequenas empresas são as que têm mais capacidade de adotar essas práticas de uma maneira mais rápida. Por quê? Porque, por serem pequenas, o navio é pequeno. E virar a direção de navio pequeno, de barquinho, é mais fácil do que virar a direção de navio gigante. E aí essas pequenas empresas, quando elas adotam essas práticas, elas conseguem se diferenciar em um mercado e conseguem efetivamente ali, presidente, puxar um nicho para elas. Ou elas conseguem captar investimento com investidores que estão procurando economia real, empresas para colocar dinheiro, mas às vezes eles não se apaixonam por alguma ideia. Então, quando eles conseguem isso, as pequenas empresas, quando elas conseguem demonstrar isso, Sim, elas entram em uma rota que não é trilhada ainda por muitas empresas pequenas e médias. E isso permite a elas um crescimento exponencial. Agora, a mudança cultural necessária para poder se falar em gestão corporativa. Qual é o turning point? Qual é a mudança filosófica para que a empresa possa ter chance nesse jogo de ter investidores, de crescer, de não depender das metodologias normais? Qual é na sua avaliação? Na governança corporativa, presidente, ela é o conjunto de regras que uma empresa cria para resolver um problema que muitas vezes em empresas familiares é bem mais complexo de resolver. Esse problema, a literatura econômica chama de conflito de agência. O que é que é? Toda empresa tem sócio e administrador. Sim. O sócio, ele quer que a empresa, isso na teoria, o sócio quer que a empresa valha cada vez mais para que no futuro aquela empresa sendo o patrimônio dele cresceu. Sim. Já o administrador, ele não é o dono da empresa, então ele quer cada vez mais aumentar o salário, o rendimento, a compensação dele. Então é uma disputa entre patrimônio e rendimento. Essa questão ela fica um pouco nebulosa em empresa familiar, que o sócio é o próprio gestor. Só que se ele conseguir separar na cabeça dele esses papéis, ele consegue ver que muitas vezes aumentar o valor de mercado da empresa dele para vender depois, dá a ele muito mais dinheiro do que ele conseguiria juntar em rendimento por vários e vários anos a fio. Então, como é que é o ponto da virada? O ponto da virada, quando o pequeno e médio empresário, principalmente ainda, infelizmente, o médio, quando ele entende claramente que ele tem muito mais a ganhar aumentando o valor de mercado da empresa dele do que aumentando o rendimento que ele tira mensalmente. Parece até difícil falar isso porque boa parte das nossas pequenas empresas são empresas familiares em que está lá os parentes ou o casal ou o que for, estão ali lutando pela sua subsistência. Só que quando a empresa está crescendo, se eles conseguirem prolongar por mais tempo aquela situação do cinto apertado, do padrão de vida baixo, daquela coisa mesmo do empreendedor brasileiro, que ele realmente aguenta as adversidades, a gente sabe que o empreendedor brasileiro é um herói, né? Se ele consegue aguentar por mais tempo, presidente, e ele consegue investir no crescimento da empresa dele, se ele consegue fazer essa separação, se ele consegue mostrar isso para investidores, ele consegue atrair pessoas interessadas e ver, poxa, esse é um negócio promissor, está crescendo, e se eu aportar o meu dinheiro ali, aquele dinheiro não vai virar uma viagem do casal, aquele dinheiro não vai pagar as dívidas do sócio, aquele dinheiro não vai pagar coisas de irmãos que são sócios, estão ali se resolvendo. Não, aquele dinheiro vai ser investido em crescimento. Então pode ser uma oportunidade de eu fazer um investimento, um aporte em uma empresa que vai crescer. Ou seja, formas onde todos ganham com uma mudança de orientação, com uma mudança filosófica empresarial. Principalmente entender que o jogo é mais de longo prazo. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, presidente, me falaram de uma fábrica pequenininha de massas daqui do bairro do Limão. Eu até já procurei aqui na rede social, já vou fazer a compra, achei bem interessante. E me falaram da imensa qualidade do produto. Então, o senhor imagina aqui o meu caso, imagina que eu seja uma pessoa que tivesse um dinheirinho, que eu quisesse investir em alguma coisa de economia real. Eu vou lá, descubro, vejo se é bem administrado, se não é, se está bem separada a questão do dinheiro que eles tiram como gestores e do papel deles como sócios. Se for, eu posso chegar e dizer, olha, eu tenho um capitalzinho aqui, vamos comprar máquinas juntos, vamos expandir a operação, eu quero tantos por cento, vamos ajudar a conquistar um mercado aqui e ali. Porque as pessoas às vezes param para pensar, presidente, que o investidor é só aquele sujeito que está aqui em São Paulo, na Faria Lima, na Torre de Vidro. Não é. Às vezes o investidor é um parente, às vezes o investidor é um amigo, às vezes o investidor é alguém que conhece o teu produto, que frequenta a tua loja, que come no teu estabelecimento.
e ele, vendo a qualidade do que você faz, ele poderia aportar o dinheiro se ele se sentisse seguro. Ou seja, o ponto de corte filosófico real é a separação do rendimento sócio do rendimento administrador. A hora que ele entende que essa divisão tem que ficar clara para ele poder ter sócios, investidores e ter a oportunidade de crescer com o horizonte futuro de uma valorização, é isso. É isso. É a ideia de, em vez de aumentar o meu rendimento, aumentar o meu patrimônio. Sim. Quando tem essa mudança, mas a grande dificuldade do Brasil, o senhor sabe, que várias das empresas acabam se vindo para a subsistência da família que gravita ao redor dela. Se você consegue superar, se a sua empresa consegue superar esse desafio e você consegue ter essa mudança de mentalidade, você está sim caminhando aí para você ter uma boa governança e você fazer uma captação de investidores das mais variadas maneiras. Agora, a grande pergunta é como que o pequeno ou médio investidor acessa esse conhecimento acumulado? Porque dizer, eu vou ao fundo, eles vão começar a conversar com quem fatura acima, normalmente, de 50 milhões de reais ano. Não, o fundo é muito mais em geral, presidente. Isso. Agora, o seu expertise está disponível para quem quiser acessar? Claro, presidente. Inclusive a gente estava até conversando isso, né, antes, presidente. O meu foco principal são as empresas médias, mas isso funciona também para as empresas pequenas. Porque no final do dia, presidente, para as empresas grandes, essa é uma história já conhecida. As empresas grandes que ainda não fazem isso, elas realmente são bem mal geridas. Já as empresas médias, elas não fazem isso muitas vezes por uma falta de informação, já que elas, normalmente, ainda não têm o mesmo nível de acesso a profissionais que as grandes empresas. E para piorar, o Brasil não tem tantos profissionais tão bem qualificados em ESG, como você encontra, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é muito comum que empresas pequenas acessem mercado de capitais, que elas acessem investidores institucionais, que as ajudam a se tornarem empresas grandes. Então, no Brasil, infelizmente, muitas vezes, o que sobra para a empresa pequena é o juro escorchante do banco que ele conhece, ou cheque especial, ou coisa do tipo. Até para não criarmos falsas expectativas, é importante deixar claro que neste semestre, que aí está, o acesso ao dinheiro, a crédito de uma forma geral ou investimentos, está extremamente difícil. É verdade. Isso é real na sua avaliação? É verdade, presidente. O senhor estava até conversando comigo aqui antes. Esse momento eu percebo claramente pelos meus clientes que a capacidade de captar investidores, não de pedir dinheiro emprestado. Pedir dinheiro emprestado sempre vai ter disponível se você estiver disposto a pagar a taxa. Mas a captação, do ponto de vista mais de investidores, ela caiu muito de uns 2 meses para cá, mais ou menos, e eu acredito que vai continuar ainda um pouco ruim até o começo do ano que vem, como o senhor bem colocou, dependendo da eleição, talvez um pouco mais. Doutor Emanuel Pessoa, nós queremos agradecer muito a sua participação, a transmissão do conhecimento acumulado, e a você que esteve conosco. Nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.